Um homem se ajoelha e pergunta a alguns homens que tocam espadas em uma loja sem permissão para parar. O principal atinge o vendedor no estômago. Ele pede ao lojista que não pense mal a eles, que isso é apenas uma pesquisa. O estranho disse a ele que os comerciantes locais estão ligados a bandidos. Ele pediu para ver a espada na mão. O homem notou que a espada parecia a de um bandido que foi capturado outro dia. Que o proprietário, que se queixou de dor, perguntou se era uma espada comum como aqueles vendidos em qualquer lugar. Os habitantes da cidade que passaram reconheceram os senhores da ordem e correram em todas as direções, enquanto o proprietário da loja explica que um vendedor honesto não ganha nada que lide com bandidos. Ele sugeriu que eles o revisassem, mas aquele cara do lado de fora dos muros, que suspeitos de ferreiro, o chefe dos cavaleiros, pediram novamente o estranho ferreiro. Que o homem confirmou tudo, explicou que os ferreiros fora da cidade não são membros da guilda. São pessoas que podem conseguir algo se você lhes der um pouco. Esse ferreiro sempre fabrica espadas sozinho e em completo silêncio, e geralmente é um cara raro. Chama-se Ruth. O comandante pensou sobre isso. O proprietário não desistiu e continuou dizendo que o protagonista estava suspeito. Ele não havia se registrado na guilda, então provavelmente fez algo em segredo. O cavalheiro concordou. Mas ele ainda ordenou que o proprietário da loja fosse levado para a prisão suspeita de armas de trânsito com os bandidos. Ele o chamou de um daqueles bandidos que traem seus colegas. Eles receberão algum dinheiro e lhe darão uma boa repreensão. Outro cavaleiro perguntou a seu parceiro o que eles fariam com aquele ferreiro suspeito. Ele respondeu que não valeu a pena o tentar. Eu não cheirei dinheiro. E quanto a esse ferreiro atrás das paredes? Ele assumiu que provavelmente era um terceiro ferreiro com habilidades limitadas. Eu não tinha nada para vender por atacado. Ruth estava forjando armas naquela época. Ele bateu no metal quente com um martelo, dando-lhe uma forma de espada. Essa história começou com um ferreiro desconhecido. Um jovem trabalha duro. Seu rosto está completamente concentrado. Esta é a história de um homem encantado por uma espada estranha. Essa espada viajará pelo mundo em momentos diferentes. Um velho esfrega a barba e uma jovem sorri. Essa espada deixará muitas pessoas loucas. Ruth abriu a boca surpresa e disse que tudo estava pronto. Olhe para a espada com cuidado. Pense que, embora esteja longe do resultado desejado, o fabricante da espada terminou completamente. Um jovem ferreiro chamado Ruth pegou uma maçã, jogou-o no ar e colocou a espada que acabará de criar embaixo. Isso foi feito para provar a nitidez da espada. A maçã foi facilmente cortada ao meio. Ruth não percebeu o quão afiada era essa espada. Ele nem sentiu o peso da maçã ao cortá-la. Era incomparável. Ele notou a beleza daquela espada. Embora fosse uma arma a matar pessoas, o herói não entendeu por que essa arma era tão bonita. A silhueta de uma garota apareceu no reflexo da espada. De repente, a garota mais bonita do mundo apareceu em frente ao garoto, estendeu as mãos em sua direção, pegou o rosto e queria beijá-lo. No entanto, no momento seguinte, a garota se tornou uma espada. O protagonista caiu no chão e derrubou a mesa com a cesta de maçãs. Eu não entendi o que estava fazendo. Ruth colocou a espada em um apoio especial e a cobriu com um pano. Ele se sentou na cadeira em frente à arma e exalou. Ele supôs que havia feito algo incomum. Eu não entendi que a espada passou. Um ferreiro comum venderia encantado. Certamente eles pagariam muito por ela, mas ele não se arrependeria de vendê-lo porque não é membro da guilda. E se você decidir vendê-lo a alguém, eles o jogarão imediatamente e, se você considerar roubado, poderá acabar na prisão e se você o enviar junto com os bandidos, eles poderiam confiscar. Deve haver outra maneira. O herói não entende o que fazer ou pergunta o que ele deve fazer com essa espada. De repente, alguém abriu a porta de sua casa e perguntou como ele estava. Ruth ficou surpreso. Ele era uma garota chamada Cláudia. O jovem pediu que ele tocasse a porta antes de entrar e notou que ele estava completamente sem vergonha. A garota que arruína sua beleza com suas palavras, Cláudia. Ela é uma curiosa comerciante que não apenas compra coisas dos ferreiros, e o herói não tem muitos clientes. O jovem disse à garota que havia terminado com ordens, para que ele pudesse se mexer tanto quanto queria. A garota acariciou a cabeça do garoto e disse que havia chegado bem a tempo. Eu provavelmente tinha algo conveniente para tentar. Cláudia começou a equilibrar o machado quando parecia bem. Ela disse que Ruth havia sido bem observada, que estava muito atento à qualidade. A garota disse que todos os eixos que o garoto pediu para ajudá-la a carregar tudo no carro. Ele se indignou e perguntou por que deveria fazê-lo. Ela não o deixou terminar e disse que era uma garota frágil. Eu não queria que ela carregasse apenas eixos pesados. O garoto bateu na mesa e comentou que Cláudia era uma mulher desagradável. Ela, por outro lado, notou a espada coberta com um pano. Ele se aproximou do garoto e perguntou se essa era sua nova criação. Ruth a levou embora e disse que não estava à venda. Ela respondeu que a questão de se estava à venda ou não deveria ser decidida primeiro em negociações entre o vendedor e o ferreiro. Ele o afastou e removeu o pano da espada.
A arma apareceu diante dela em todo o seu esplendor. Cláudia corou. A garota perguntou se a espada realmente havia falsificado Ruth. Ele, sem resposta, sugeriu que ele pudesse comprar algo semelhante em outros lugares. Inesperadamente, o garoto teve que mostrá-la. Mas como fabricante, eu queria saber como a espada se refletia aos olhos dos outros. Cláudia pegou a arma nas mãos, começou a movê-la e depois percebeu que era uma boa espada. Ótimo, ele parecia convincente. Ela se sentiu como uma professora apenas segurando-a em suas mãos. Ruth pediu para ele ter cuidado. Se ele não, ele poderia machucar. A garota disse que sentiu que seus dedos poderiam ser cortados sozinhos com tocá-los. Era uma bela espada, não como sua criadora. O jovem notou que a garota conversou como se nada tivesse acontecido. A Cláudia usual, então o que ela viu foi apenas uma ilusão. Ele pensou que tinha o poder de deixar as pessoas loucas. Mas como ela estava bem, deveria ser outra coisa. De repente, ele notou que a garota tentou beijar a espada. Ele alcançou e separou Cláudia da espada. Ela caiu dolorosamente no chão. O herói, por sua vez, pegou a espada. A garota perguntou o que estava fazendo. Não era perigoso? O herói respondeu que o que ela estava fazendo era muito mais perigoso. Se era isso que ele precisava, ele poderia ficar com raiva dele. A garota se sentou e tentou lembrar o que ia fazer. No entanto, não me lembrei dos últimos minutos. Ruth respondeu que ia lamber o lençol e achou que suas suspeitas foram confirmadas. Essa espada tem poder extraordinário. Ele tem o poder de cativar uma pessoa. Cláudia percebeu que o herói não tinha intenção de vender a espada, então perguntou o que planejava fazer com ela. Ele respondeu que nem sabia o que fazer com ela. A garota comentou que isso era difícil para aqueles que não se juntaram à guilda. O jovem pediu que ele calasse a boca e perguntou se ele realmente não tinha contatos para lidar com essa espada. Ela respondeu: e que tipo de rico deveria ser simplesmente comprá-lo? O garoto perguntou se ele tinha um comprador e o quanto ele poderia vendê-lo. A menina sabia que pediria isso, era fácil entender o que o pobre ferreiro pensava. Ele também pensou no preço daquela espada. Ele ofereceu 50 moedas de ouro e se ele era um rico louco pelas espadas, talvez até 100 moedas de ouro. O jovem ficou agradavelmente surpreso. Ficou surpreso que uma espada pudesse ser usada para construir uma casa. A garota riu e perguntou o que faria se não pudesse vendê-la. Ele se ofereceu para confiar naquele assunto. Eu poderia pagar com seu corpo. O herói perguntou se seu corpo realmente valia uma casa inteira. Ela riu e respondeu que teria que comprar mais 3 espadas para que o tratamento fosse justo. Cláudia agradeceu ao garoto por carregar a mercadoria. Disse que, quando encontrou um bom comprador para a espada, ele o veria novamente. Enquanto isso, cada um faria o seu. Ele disse que eles se viriam novamente em 2 ou 3 dias. Voltou ao workshop. Ele considerou o preço de 100 moedas de ouro para essa espada. Ele faz bem seu trabalho, mas suas habilidades não melhoram. E embora essa espada seja boa, não pode vendê-la. Eles são bastante semelhantes. O herói sorriu para o pensamento. Ele disse que não se importaria, mesmo que a espada não fosse vendida. Eu monitoraria o workshop como um espírito de guarda. Por alguma razão, o protagonista ficou muito irritado. Ruth caminhou pela rua e amaldiçoou Cláudia. Ele lembrou que ela disse que eles se viriam em 2 ou 3 dias, mas fazia uma semana. Se tudo tivesse sido como de costume, ela já viria para a seguinte ordem. E ele não tem tempo para isso. Do meio-dia, não há nada para fazer aqui, exceto beber. O protagonista entrou em um bar. O garçom o cumprimentou e percebeu que ele estava bem. O jovem disse que o homem ainda não tinha senso de humor. Bem, o que mais eu poderia fazer quando não tinha nada para fazer? O homem sugeriu que ele beba uma bebida para recuperar a força. Ruth sentou-se e pensou no que Cláudia estaria fazendo agora. Ele não teve notícias dela em uma semana. O garçom ficou surpreso e depois disse a ele que Cláudia havia sido enviada para a prisão. O garoto engasgou com sua bebida. Ele não acreditou no que havia acontecido e perguntou novamente que o garçom disse que também tinha ouvido esses rumores ultimamente os senhores da ordem estavam ocupados lutando contra os ladrões nas ruas. Ruth não entendeu como Cláudio estava relacionado a eles. Ele explicou que os cavaleiros torturaram os bandidos e disseram que estavam conectados aos comerciantes da cidade, os patrocinaram ou algo assim. Depois disso, eles começaram a procurar comerciantes e Cláudia também ficou presa no fogo cruzado. O jovem era difícil de acreditar que Cláudia ajudou os bandidos. O garçom disse que os cavaleiros locais não são muito diferentes dos ladrões de jovens e isso foi quase uma acusação. O herói não entendeu por que eles fizeram isso. Ele respondeu que não sabia que eles protegem os comerciantes que pagam a eles. O jovem estava indignado por tudo ser por dinheiro depois de pegar comerciantes inadequados. Quando os liberam, são forçados a pagar pela proteção e os senhores se aproveitam. Assim, esses cavalheiros patéticos pensam. O garoto pulou e perguntou o que eles fizeram com aqueles que não os pagaram. O homem respondeu que eles foram convertidos em servos. O herói achou que Cláudia poderia ser comprada para um bordel. O garoto ficou surpreso por estarem dispostos a fazer isso por dinheiro.
O garçom confirmou tudo e acrescentou que isso enfurece a todos, mas ninguém pode fazer nada a respeito. O homem perguntou se Ruth realmente pagaria a fiança por Cláudia. Ele respondeu se parecia seriamente ter esse tipo de dinheiro. O homem riu e disse que, se tivesse dinheiro e um emprego, ele mal estaria bebendo do meio-dia. Cláudia está sentada atrás das grades com as mãos amarradas. As condições em que são terríveis. Existem fontes e aranhas em todos os lugares. Há algum tipo de bebida em um caldeirão, garrafas e alguns permanecem jogados no chão. A garota fica surpresa que eles realmente a trancassem em um lugar tão desagradável. É realmente um crime ser muito bonito? De uma garrafa e comentou que essas eram noites ruins, pelo menos, deveriam remover as cordas, porque ela não pode comer bem ouvidas etafadas e levantou o comandante da noite entrou na célula e disse que parecia que ele não pagará seu imposto. Eles não podiam se dar ao luxo de manter mais uma boca. Felizmente, como mulher, não estava errado. O homem começou a olhar para ela e disse que a venderia para um bordel, mas antes de se oferecer para viver como prostituta, agora eles tentariam em ação. Cláudia agradeceu sarcasticamente por apreciar sua beleza. Mas como eles poderiam ousar com uma garota comum da cidade? Se os superiores aprendessem, não seria bom. Ele concordou e disse que eles não deveriam causar danos à mercadoria, mas há maneiras de se divertir sem sair. O homem não agarrou seu rosto, mas disse a ela para ser uma boa garota. De qualquer forma, fui preso e ninguém a ouviu. Ele queria começar a gritar, mas cobriu a boca e disse para ele calar a boca. Se eu mordesse, eles o bateriam até que ela perdesse o pulso. De repente, Ruth invadiu a cela e ordenou que eles parassem. Cláudia ficou surpresa ao ver o garoto. A garota declarou seu nome com lágrimas nos olhos. Os cavaleiros ficaram indignados e perguntaram quem ele era e o que estava fazendo lá. O jovem respondeu que tinha vindo para cuidar dela. Então ele disse que veio pagar fiança por ela. O comandante disse que o vínculo era 20 moedas de ouro. Como um homem tão pobre poderia pagar isso? Ele respondeu que não tinha dinheiro, mas pegou uma espada que a garota valorizava em 100 moedas de ouro. Os cavaleiros ficaram surpresos por ele ter uma espada. Eles também começaram a pegar suas armas. Ruth pediu a eles que não forcem a tirar suas vidas. Ele não tinha vindo causar problemas. Ele lhes daria a espada em troca de Cláudia. A garota não entendeu do que diabos ela estava falando. Não foi o mais precioso para ele? Os senhores riram e perguntaram se essa espada realmente valia 20 moedas de ouro. O herói concordou e Cláudia pediu que ele não fosse imprudente. O garoto macia a espada e bateu. Derrubou uma garrafa. A princípio, nada aconteceu. O comandante percebeu que o garoto não os ameaçava, ele realmente queria negociar. De repente, a garrafa que atingiu foi partida em dois e a parte superior caiu no chão. O homem ficou surpreso. A garrafa não se moveu e partiu exatamente em duas partes. Aquela espada curta tão macia. Ruth imaginou que o cavaleiro principal era o segundo ou terceiro filho de um pobre nobre. Se eles perdessem essa oportunidade, essa espada seria perdida. Quando eles teriam outra oportunidade de conseguir algo assim, um dos cavaleiros disse que era realmente uma espada digna. O homem disse que era fascinante, ele tinha que ter magia, eles teriam que trabalhar a vida toda para pegar uma espada. O chefe admitiu que a espada valia o preço e ordenou que fosse entregue, mas Ruth não era tão simples e disse que deu a Cláudia. Ele concordou, agarrou a garota pelo pescoço e depois a jogou nos braços do garoto. Então ele exigiu que lhe desse a espada. O herói teve a sensação de que ele estava dando sua boa filha a um monstro, mas não havia nada a fazer. Afinal, ele tinha que ser usado em combate. O homem pegou a espada. Os cavaleiros começaram a examiná-lo e ficaram encantados. Ruth disse a eles que havia pago o vínculo honestamente e que deveria ser chamado de espada. Sem folha, Ruth e Cláudia andam pelas ruas. A garota sorri e o garoto acha que teve um dia difícil. Eles andam pelos mercados. Alguém vende vegetais. O jovem pensa que está muito cansado e que seu estômago está vazio. Aguarde o embrulho em um cobertor na sua cama o mais rápido possível. A garota ainda está atrás dele. Ele se virou para ela e perguntou por que o seguiu. Não era sua casa do outro lado? Ela respondeu que não tinha mais uma casa. Não há carro, ou qualquer outra coisa. Ele teve que entregar tudo aquela noite. Então ele pediu permissão para ficar com ele. Não entendeu o que a garota disse que ele perguntou por que estava tão preocupada que ela não deixaria uma jovem como ela passar a noite em um campo nu. Ele respondeu que ela não havia dito nada disso e permitiu que ela ficasse com ele. A garota notou que Ruth estava em uma situação difícil. Se uma garota tão bonita estivesse perto, ela mal podia afiar a lança quando necessário. O herói pediu que ele respondesse seriamente. Ela perguntou por que o ajudou e até deu sua preciosa espada. Ele coçou a cabeça e respondeu que não a entendia. Ele jogou 100 moedas de ouro. Você realmente não se importa? Ela não se importava de entender o motivo de suas ações. O garoto corou e se virou disse que era sua vendedora, mas ainda não havia comprador para a espada e não gostou de como os cavaleiros agiam.
Cláudia sorriu e disse que poderia explicar suas ações com poucas palavras. Ele pulou na escada e caiu nas costas do garoto. Ele gritou que era perigoso. Eles estavam na escada. Cláudia sussurrou o nome do garoto e disse que gostou. Ele começou a negar tudo e pedir a ele para não dizer essas coisas. De repente, ele a tratou de maneira diferente. A garota não suportou suas palavras e simplesmente o beijou. Eles estavam na escada, olhando nos olhos dela. Depois se afastou e abaixou as escadas. Olhou para o garoto que estava lá em um leve estupor. Cláudia disse que estava realmente agradecida por sua ajuda. Eles definitivamente devolveriam a espada agora que tinham que pensar melhor que ele poderia fazer com as mãos em seu lugar. O garoto corou como ela havia dito antes que ele pudesse ter seu corpo em troca dessa espada. Ruth pensa em como ela acabou de deixar a prisão, mas não parece incomodá-la. A garota se lembra que, antes de salvá-la, ele disse que essa espada poderia ser algo bom, que ela não deveria cair nas mãos daquelas ruins. O herói não entendeu o curso de seus pensamentos. Ela respondeu que era porque o mundo veria seu trabalho. É a espada dele que eles se exibirão, e outros definitivamente prestarão atenção. Se isso acontecer, os superiores descobrirão e depois se tornarão uma lenda local. Se isso acontecer, esquecerei os cavaleiros, e os cavaleiros principais e a aristocracia mais alta um dia que desejam ter os produtos de Ruth em suas mãos. O herói percebeu que tudo que parecia um sonho acordado. Cláudia disse que tudo que não é uma história ou um sonho. Uma boa arma passa de um proprietário para outra repetidamente. No processo, alguém definitivamente descobrirá o nome do homem que forjou a espada. Seu nome, Ruth. O garoto gostou da ideia de que, graças àquela espada, seu nome estava espalhado. De repente, ele percebeu e gritou. A garota perguntou o que estava acontecendo. Ele falou como um sapo que havia sido pisado por ter esquecido de colocar seu nome na espada. Então Cláudia começou a ajudá-lo na oficina, porque ele não podia mais usar a espada, mas com a ajuda daquela espada, ele poderia salvar uma vida humana. O herói não se arrepende do que ele entregou. No entanto, permaneceu com um mau pressentimento. O estranho macia sua espada e disse que era amor. Ele se perguntou onde estaria o mestre dessa obra-prima. Hirudicardo, o aventureiro favorito do conde. O herói é apenas um pseudônimo. Não significa que ele derrotou o rei demônio. É forte. Então ele é responsável por exterminar monstros especialmente perigosos. Depois de derrotar com sucesso um novo monstro, ele recebe a recompensa correspondente, mas em vez de dinheiro, ele pergunta armas. Usando sua nova espada, Ricardo corta os objetivos de madeira com facilidade. Ele está agradavelmente surpreso. Eu não achei que uma espada de ferro fosse tão leve. Galard explica que acrescentou um feitiço de redução de peso, para que, mesmo quando cercado por inimigos, ele possa usá-lo sem se cansar. O aventureiro agradeceu ao homem por esse presente maravilhoso. O cavaleiro mais alto, Joseph, diz que este é seu professor, Gart, e que ele é um feiticeiro. Os feitiços são a capacidade de impor vários efeitos às armas usando rituais especiais. O professor é o feiticeiro do conde. É um dos melhores feiticeiros do país. Garrixaló sentou-se à mesa e anunciou que havia terminado. Alguém abriu a porta de sua oficina e o parabenizou. Foi Joseph. O garoto assumiu que essa nova espada era para o Sr. Ricardo. O feiticeiro confirmou tudo. O velho perguntou ao cavalheiro sua opinião sobre a nova espada. Ele respondeu que era excelente, como sempre. Ele também acrescentou que ninguém ousaria duvidar de sua capacidade. Joseph perguntou sobre o feitiço que ele havia lançado. Gar respondeu que era um feitiço de perda de peso. O cavalheiro quis dizer algo, mas o feiticeiro, antecipando suas preocupações, explicou que ele já havia corrigido esse feitiço. Ele conseguiu tornar a espada ainda mais clara. Mesmo assim, para uma espada tão pesada, esse feitiço é o melhor e se encaixa no estilo de luta de Ricardo. O garoto disse que achou tudo com muito cuidado, como esperado de um professor. Gard riu e disse que Ricardo também ficaria feliz. A eficácia do feitiço aumentou em tão pouco tempo. A fama do professor começaria a crescer. O conde foi para Ricardo e disse que havia concluído com sucesso a tarefa de exterminar os monstros desta vez também. Ele havia feito todo o possível. O conde Masmilan Sander decidiu recompensar o garoto. Ele lhe deu uma espada forjada pelo melhor ferreiro e encantada por Gar. Ricardo agradeceu muito e pediu permissão para examinar a lâmina que a contagem permitiu e o aventureiro pegou a espada e começou a tirá-la da bainha da luz da espada era muito brilhante. As pessoas perceberam que mais uma vez criaram uma espada maravilhosa. No entanto, o rosto de Ricardo não estava tão feliz quanto ele esperava. Joseph e Gar não notaram. O aventureiro agradeceu ao feiticeiro de uma maneira fingida e protocolo por essa maravilhosa espada. Joseph não entendeu o que estava acontecendo. O homem decepcionado estava decepcionado. Gar achou que Ricardo só repetia o que disse da última vez. Ele nem percebeu que o feitiço havia se tornado muito mais forte. Ele olhou para ele dizendo que não estava satisfeito com isso. As pessoas começaram a cercar Gard e a dizer que era tão incomparável como sempre, e até pediu que ele fizesse uma espada.
O cavalheiro pensa que o professor provavelmente também notará esse olhar. Todo mundo se levantou tão rápido, mas o professor definitivamente não ficou feliz em vê-lo. O velho disse que aparentemente havia feito essa espada por hábito, que havia sido carregado demais. Ele finalmente entendeu quando olhou para a espada com tanta decepção. O velho era inexperiente. Desde então, o estado do professor mudou. Gar estava por conta própria, puxando as espadas no chão. Joseph tentou acalmá-lo. O homem agarrou a cabeça e pensou que o feitiço varia muito, dependendo da qualidade da espada. Uma espada comum usaria um feitiço comum. O cavalheiro entendeu que as coisas estavam erradas e tentou tranquilizar o professor, pedindo que ele não subestime como ele tinha espadas maravilhosas. Todo cavalheiro gostaria de um assim. Gar disse que estava paralisado porque tudo serviu. Onde Namakura é uma grande espada? O garoto perguntou que, se um professor produz constantemente obras de alta qualidade, ele é definitivamente um professor em seu ofício, certo? Gar respondeu que um homem é o melhor professor somente quando cria obras que o mundo nunca viu antes. Joseph ficou em silêncio. O velho caiu de joelhos e gritou que logo teria que fazer outra espada. Ele teria que forjar uma espada para derrotar aquele aventureiro. As noites teriam que gastar. O velho virou-se para Joseph e pediu que ele trazia uma arma para ele. Uma arma que acordou nele o desejo de criar. Eu tinha que estar em algum lugar. A espada perfeita. Se existisse, o homem poderia criar a melhor espada de sua vida. O cavalheiro foi atingido. Gar disse que só podia contar com ele. Joseph desceu a rua repetindo que o professor só podia contar com ele, mas não entendeu que tipo de espada ideal era esse. E, em geral, havia algo assim? Então o garoto separou esses pensamentos. Eu tinha certeza de que essa espada existia. O professor sempre usa espadas forjadas pelo Sr. Borbis. É o melhor artesão do país. Em geral, nenhuma espada melhor é encontrada que a sua, mas esta cidade é enorme. Se você está olhando, pode encontrar a espada necessária. Deve haver artesãos desconhecidos, mas talentosos. Você deve encontrar uma boa espada e um bom artesão. Na loja de armas, eles lhe disseram que não havia espadas melhores do que as de Borbis. Um ferreiro disse que não poderia fazer algo melhor do que Borbis. O funcionário da guilda disse que, se tivessem essas espadas e artesãos, toda a indústria de armas da cidade mudaria. O garoto foi a todos os ferreiros da cidade e não encontrou nada. Pensando nisso, não é tão fácil encontrar uma boa espada nessas partes. O professor e o Sr. Ricardo têm um olhar muito afiado para satisfazê-los. É necessário uma espada quase um tesouro da contagem. Joseph lembrou as palavras do professor de que o garoto tinha que pegar essa espada. O cavalheiro estava desesperado. Eu não entendi como conseguir essa espada perfeita. Joseph sentou-se pensando. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos por um jovem. Ele era inesperado. Então o garoto estava assustado. Ele perguntou se seu amigo não havia ensinado a tocar a porta. Ele pediu desculpas e disse que era urgente. Houve uma briga na localização da Night Company. Eles disseram que era macios uma espada recém-adquirida. Joseph estava interessado nas informações sobre a espada. Ele perguntou que tipo de espada era. O garoto respondeu que não sabia os detalhes, que era melhor ser o mesmo. Joseph e seu amigo correram o mais rápido possível. O garoto perguntou o que eles haviam feito lá. Os outros cavaleiros começaram a reclamar do comandante. Eles explicaram que ele havia decidido se apropriar da espada que haviam recebido juntos. Joseph não entendeu o que era. Eu nunca tinha visto uma espada tão fina. Algo era realmente estranho? Ele continuou gritando que era sua espada e que ele não permitiria que ninguém a tocasse. Um dos cavaleiros gritou que todos haviam recebido a espada juntos. Joseph não gostou dessa afirmação e perguntou o que você quer dizer juntos. Os cavaleiros perceberam que o chefe ouvirá tudo. Eles prenderam comerciantes com pretextos fracos e os forçaram a pagar um depósito injusto. Ele percebeu que eles haviam alcançado essa espada. O que eles fizeram foi roubar. Joseph percebeu que eles não podiam nem chamar os cavaleiros. Ele queria confiscar suas armas, mas um cavalheiro com cicatrizes disse para ele calar a boca. Ele marcou a espada dela e uma linda garota apareceu dela. Joseph ficou chocado. A senhora cercou o pescoço do cavaleiro com os braços. Seu olhar era selvagem. O aprendiz do feiticeiro Gart ficou surpreso que uma mulher aparecesse da espada. O cavaleiro disse mais uma vez que não entregaria a espada. Os companheiros tentaram acalmá-lo porque não eram brinquedos para ele. Joseph continuou tentando entender quem aquela mulher fantasmagórica estava atrás dele. Ele apareceu quando tirou a espada. O cavaleiro disse novamente que nunca entregaria essa espada a ninguém. Seus olhos estavam loucos. O garoto supôs que era por causa da obsessão do cavaleiro pela espada que era obcecada por aquela mulher. Esse cavaleiro disse à mulher que ela pertencia a ele para que ele estivesse sempre lá e ela também era para ele. O homem queria beijar o desconhecido. Finalmente ela se tornou uma espada novamente e ele beijou a lâmina afiada. Ele feriu na cara. Seus companheiros ficaram horrorizados. Os outros senhores correram para ajudá-lo.
Eles não entenderam o que ele havia feito. Ele machucou. Mas o homem sorriu. Parecia que uma folha havia passado por sua bochecha. Toda a situação horrorizou Joseph. Eu nunca tinha visto uma espada. Ruth fez isso na mão dela. Ficou muito impressionado. Joseph disse como esses caras não queriam dar a ele. Mas quando ele ameaçou contar a todos como eles ganhavam dinheiro, eles concordaram. O velho estava interessado no lençol que podia cortar um rosto. O aluno tentou parar o professor. Ele trouxe a espada porque achava que era adequado, mas parecia ser maldito. Gar acalmou o aluno dizendo que ele não sentia mágica nela. Além disso, ele carregava ferramentas mágicas para proteção e mostrou as mãos. Joseph pediu desculpas, mas pediu para ter cuidado. O velho entendeu. Gar pegou a espada da pod e começou a examiná-la. Eu não conseguia entender que tipo de folha poderoso era. Havia também sangue na folha. Joseph disse que, após o recente incidente, eles a limparam completamente. Se eles a deixassem assim, ele oxidaria. O garoto pediu desculpas e disse que cuidaria de ser bem tratado. Ele respondeu que eles não deveriam permitir que pessoas estúpidas trabalhem com espadas como essa. O homem começou a limpar a espada que o jovem não entendeu que expressão o professor tinha em seu rosto parecia ao mesmo tempo zangado e encantado. Ele se jogou em seu trabalho e começou a afiar a espada, mas olhou para ela tão estranha. O cavaleiro percebeu que a atmosfera era a mesma que o homem que havia cortado. Ele notou como uma mão apareceu da espada. Poderia ser outra ilusão? Não apenas a lâmina estava afiada, como se ele acariciasse aquela mulher. Gar observou seu reflexo naquela espada. Joseph perguntou se o professor estava bem. Parecia muito animado. Ele concordou e acrescentou que não se lembrava muito do que aconteceu, mas entendeu algo. Ele levantou a espada e disse que era amor. O velho parecia inspirado. Sir Joseph repetiu suas palavras sobre amor, embora ele fosse muito inseguro. Gar explicou que tinha a sensação de ter criado o melhor trabalho de sua vida. Apenas um professor pode experimentar esse sentimento. Nem o rei nem o Santo Padre podem sentir isso. Joseph ficou feliz por o professor ter sido inspirado novamente. Assim, você pode criar a melhor espada do mundo. Gar notou que o aluno os ajudou a encontrar essa espada. Eu precisava iniciar o ritual agora. Gar disse que colocaria um feitiço na espada e acrescentou que seria bom se o proprietário já tivesse retornado. O garoto queria ficar e ajudar o professor, mas ele disse que queria se concentrar sozinho. Se estivesse distraído, poderia danificar a espada. O cavaleiro pediu que ele tivesse cuidado. Ele não sabe o que poderia acontecer porque é uma espada terrível. O homem colocou a espada em um apoio especial e o colocou em um pano com um design especial pintado. Ele colocou pedras preciosas nos cantos afiados desse design. Quando ele colocou a última pedra, a espada começou a brilhar. Dela emanou um poderoso fluxo de energia. Eu devoraria facilmente o feiticeiro se cometesse um único erro. A silhueta de uma garota apareceu. Garth se perguntou quando ele teria uma tarefa tão emocionante. Ele pediu à espada que fosse macia com ele. Ele decidiu lançar um feitiço que ficaria perfeito. Ele pegou uma ferramenta especial chamada cinzel. É uma ferramenta para esculpir, mas isso não significa que isso danificará a espada. Ao esculpir novos símbolos, ele dará um novo poder. Pediu à espada para suportar que a dor que a espada resistia ao velho estava concentrada. Ele entendeu que, se não tivesse cuidado, a espada consumiria sua mente. A espada pode quebrar o apoio da força mental. O homem estava interessado em qual pessoa ele criará essa espada e com que propósito ele nem deixou seu nome na espada. Aquela espada o fascinou cada vez mais. Ele pediu à espada que não resistisse. Não é seu inimigo. Esses símbolos são ordem. O velho entendeu que, para melhorá-lo, precisava de um feitiço mais forte. Ele encontrou o poder necessário que merecia dar a ele. Era noite lá fora, já estava escuro na contagem da contagem. Todo mundo dormiu e apenas o feiticeiro Gar trabalhou em sua nova criação. Alguns dias depois, o Sr. Ricardo, depois de terminar os demônios exterminados, visitou a contagem da contagem. As empregadas ficaram encantadas com a beleza e a força daquele homem. Viu o aventureiro e comentaram o quão bonito ele lutou contra viver sem receber um arranhão. Realmente era um herói. A garota se perguntou que espada a contagem daria a ele desta vez. Ricardo pensou que desta vez a recompensa seria outra espada mágica de Gar. O garoto ficou agradecido pela espada que recebeu. Como colecionador, ele não estava interessado em nada, exceto as espadas, mas se falássemos sobre a espada anterior, era bastante comum ou até cobrar. O aventureiro se incomodou. Alguém chamado Ricardo. Ele ficou surpreso ao ver o rosto de demacrado de Joseph. Ele perguntou o que havia acontecido com ele na cara dele. O cavaleiro pediu que ele aceitasse a pulseira. O garoto não entendeu que tipo de pulseira era isso. O aluno de Gar disse que, para a brilhante vitória, ele tinha direito a outra espada. Ricardo agradeceu timidamente. Ele explicou que essa pulseira é uma ferramenta para manter o estado psicológico. Para possuir uma nova espada mágica, você deve primeiro colocá-la. Joseph quase perdeu sua vida. O aventureiro entendeu por que esse rosto tinha e perguntou que tipo de espada era. O cavaleiro explicou que essa espada tem um feitiço de charme que afeta o proprietário,
e sem mencionar os outros, forçando-os a apoiar suas folhas. Ricardo ficou surpreso que essa espada tenha tido tanto efeito, mesmo sobre ela, um cavalheiro de alto ranhura. O aprendiz do feiticeiro Gar confirmou tudo e aconselhou seu camarada a rejeitar essa recompensa. O poder dessa espada é incrivelmente assustador. O aventureiro disse que era impossível. Essa espada foi feita especialmente para ele. Se eu o rejeitasse, significava que o Sr. Galar perderia o rosto. E ele pensou que não podia recusar depois de ouvir algo assim. Sua alma, um homem obcecado por armas, não o permitiria. Joseph sabia que diria isso e o aconselhou a colocar sua pulseira em primeiro lugar. Ricardo achou que um homem tão majestoso quanto ele, que havia derrotado hordas de demônios, não poderia ser pasmo por nenhuma espada mágica. O conde disse que Ricardo fez um grande favor ao derrotar os monstros mais fortes. Ele o chamou de protetor de sua terra e um verdadeiro herói. O aventureiro não ficou feliz em louvá-lo. Ele disse que eles o lisonjeavam demais. O conde pediu a Gar que entregue a recompensa a Ricardo. O feiticeiro olhou estranhamente para o garoto, ele ficou cauteloso. Eu não entendi que tipo de expressão era isso, zombando ou provocação. O Sr. Joseph estava bem. Gar também. Então, por que essa espada era assim? Ricardo agradeceu ao feiticeiro e pensou por si mesmo que tudo que era um absurdo. Não importava que mágica ele tinha. Uma espada é uma espada. Então ele começou a pensar se esse feitiço encantado seria útil no campo de batalha. O charme só funciona depois que os inimigos já foram derrotados. Pelo menos isso lhe disse Joseph. O garoto não acredita que seja eficaz contra inimigos e monstros. O aventureiro pediu a contagem para permissão para desiludir sua espada. Ele aprovou. Ao olhar para a espada, ele pensou que desta vez não prometeu muito. Ele é um adulto, e pode-se dizer que a recompensa é simplesmente gratidão. No entanto, uma espada tão medíocre claramente não foi suficiente. Ao abrir a espada, tudo ao seu redor se iluminou. O aventureiro não entendeu o que era aquele doce aroma. Ele percebeu que a pulseira estava aquecida. Eu não conseguia mover minhas mãos, ou apenas mãos, mas todo o corpo. Alguém agarrou sua cabeça. Era a mulher da espada. Eu olhei para ele com uma expressão louca. Ricardo percebeu que ela era uma mulher. Ele percebeu que uma espada apareceu ao lado dele. A espada que essa mulher estava segurando era a mesma que a dele realmente iria cortá-la. Ricardo agarrou a espada e gritou com o rosto cheio de medo que ele voltou para olhar em volta e respirou com dificuldade que as pessoas ficaram surpresas que o conde perguntou o que havia acontecido porque o garoto havia gritado. Ele realmente não gostou da recompensa? O garoto começou a negá-lo. Ele disse que ficou tão emocionado com a espada que gritou involuntariamente. O conde se ofereceu para mudar a espada para outra, se ele não estivesse satisfeito. Ele respondeu que não precisava de outra espada além disso. Eu sabia de olhar que era uma folha de primeira classe. Ricardo não entendeu o que era. Gado olhou para o aventureiro e sorriu um pouco. Ricardo permaneceu confuso com esse visual. O conde disse que ele havia feito bem em confiar na recompensa de Gar e depois pediu ao aventureiro que continuasse protegendo sua terra. O exorcista estava sentado à mesa com Joseph bebendo. Ele perguntou ao aprendiz se tinha visto o rosto azul de Ricardo. Eu queria muito vê-la. O homem riu. Joseph também ficou surpreso. Ricardo não colocou a espada na garganta. Gar perguntou o que aconteceu com isso. Respondeu que era muito ruim. Alguém bateu na porta da oficina de Gar. O velho entendeu que ele era o herói que havia chegado. Ricardo correu e perguntou o que estava acontecendo. O homem não entendeu o que quis dizer. Ele respondeu que eles disseram que a espada foi amaldiçoada. Gar explicou que eles não haviam limpo nada. O garoto perguntou sobre a garota. O feiticeiro percebeu que Ricardo também tinha visto o proprietário. Era uma garota fantasma. O garoto disse que a menina iria tirar a vida dela. O que importado, maldição ou fantasma? Gar pediu para não ter medo. A garota que apareceu diante dele era de uma beleza extraordinária. Ricardo estava com raiva. Era realmente uma espada tão inteligente? O velho explicou que essa espada era bonita demais, tanto que todas as pessoas que a veem perdem a cabeça. Quando ele jogou um feitiço por pura curiosidade, acabou sendo uma espada mágica incrivelmente poderosa. Ricardo ficou indignado. O feiticeiro se ofereceu para devolver a espada, se ele não a usasse. Em vez disso, ele lhe daria uma espada medíocre comum. Ricardo recusou. Gard acha que, independentemente da ameaça, é difícil lançar uma boa espada. Ele prefere que as melhores obras-primas pertencem aos melhores proprietários. É por isso que essa espada deve pertencer ao mais forte. Depois que a obra-prima foi feita, surgiu uma nova pergunta. O homem se levantou e pediu aos meninos que não dissessem coisas inapropriadas e disse a Ricardo para usar essa espada com prazer. Ele pediu que o acompanhassem. Eu ia pedir uma reunião pessoal com o cavaleiro. Joseph ficou surpreso com o quão sério o assunto era, porque era necessário se encontrar pessoalmente com o rei. Eu não entendi que o professor tinha em mente. O conde perguntou novamente o que Gar disse.
Ele pediu que ele lhes desse um pouco de seu tempo. Ele perguntou como um feiticeiro puramente profissional. Ricardo e Joseph ficaram surpresos com as palavras do mestre feiticeiro. O rei assumiu que eles estavam agora insatisfeitos com a recompensa. Ele respondeu que, fazendo vários trabalhos interessantes naquele castelo, ele havia melhorado suas habilidades e muito mais. Eu estava em dívida. O rei não entendeu as razões do ancião. Ele respondeu que a espada mágica que ele havia feito desta vez era a melhor obra-prima que ele havia criado desde que nasceu e não podia fazer nada melhor. E para fazer algo melhor, pedi tempo para praticar. O conde ficou surpreso que um homem em sua ordem disse que não tinha habilidades. Então ele perguntou a Ricardo sua opinião. Ele respondeu que também precisaria de tempo para aprender a lidar com essa espada. Ele não podia se dar ao luxo de aceitar a espada de outro rei. O conde disse que, se o homem que fez a espada e aquele que a usou tanto a valorizava, seria um absurdo forçando-os. O homem exalou e concordou em dar tempo a Gar. Foi inspirado. O rei pediu que ele lhe mostrasse uma obra-prima digna se ele conseguisse produzir durante o treino. O velho aceitou e disse que seu humilde servidor estava imensamente agradecido. O rei também disse a Ricardo que a próxima recompensa estaria em dinheiro. Ele aceitou. Assim, escapando das obrigações diárias, ele submergiu totalmente na investigação. A alma de Gard ficou mais clara. Quando ele estava livre, ele poderia fazer experimentos absurdos. O homem não podia esperar o feiticeiro livre exibir suas asas. O velho queria sair, mas o rei o parou. Gar perguntou o que havia acontecido. Ele disse que também queria um desses katanas, porque era fácil para ele. Ele pediu ao velho que fizesse algo por ele também. Os três ficaram surpresos e sem palavras. Gar pensou que estava enfrentando um aristocrata, embora tenha dito que era fácil, isso não significava que ele poderia dar a ele algo fácil de fazer. Também valeu a pena mencionar que naquele país uma katana geralmente é muito rara. Mas Milan pediu ao velho que não complicava demais sua vida. Eu realmente queria algo leve e simples. O rei estava dizendo que ele esperaria impacientemente. O homem não entendeu onde poderia conseguir uma katana ou onde encontrar um ferreiro de katanas. Seria naquele país ou deveria ser procurado nos outros? Enquanto isso, Ruth limpou a louça. Eu pensei que desde que Cláudia chegou, a quantidade de comida para se preparar havia dobrado, mas também o número de mãos para trabalhar. Ele estava feliz que essas mãos tivessem aparecido. Ele sorriu com esses pensamentos. Cláudia chegou a algum lugar e disse que eles tinham trabalho. O herói pediu que ele fechasse a porta com cuidado. A menina disse a ela que havia encomendado 5 dagas por 80 moedas de prata. Um pedido de prisão noturna. Ruth ficou surpresa por ela estar lá recentemente e simplesmente aparecer para trabalhar. Cláudia disse ao garoto que agradeceria ao valor do comerciante por retornar a esse lugar vil para o bem de seu parceiro. O jovem agradeceu, é claro, mas não era imprudente. Ela pediu que ele se acalme e acrescentou que ele tinha ouvido notícias interessantes. Os cavaleiros que levaram a katana haviam lutado por ela e disseram que o superior a havia confiscado. A garota se pergunta que o tem agora. Talvez esteja no pó de algum aristocrata. Claro. O herói está interessado em onde está sua katana agora, mas ele tem algo ainda mais importante. Por que sua katana caiu? Ele pode admirar esse sorriso todos os dias. O garoto olhou para Cláudia, que sorriu brilhantemente. Ruth pensou que a sede Sword o estava deixando louco. Agora ele quer proteger essa vida com Cláudia. Os fornecedores de armas A, B, C e D negaram katanas em suas lojas. Alguns nem sabiam que ele era um katana. Ruth disse que katana tinha um proprietário original. Não era óbvio. Joseph disse que não. O homem começou a gritar com o aluno e a insultar. Ele pediu para ele não ficar com raiva dele. Gar pediu para encontrar o ferreiro que fez aquela katana. Seus gritos eram tão fortes que todos os transeuntes os ouviram e ficaram surpresos. Ruth informou Cláudia que tudo estava pronto. Ele mostrou a eles 5 punhais que ele havia feito. Cláudia perguntou se era verdade que eles receberiam 80 moedas de prata por elas. Ruth, surpresa, perguntou novamente qual era o preço. Então ele ficou indignado. 80 prata? Por que para algo assim? Você pode obter até 5 ouro. Cláudia insistiu que eles não podiam deixar dessa maneira, já que o comerciante havia reconhecido a qualidade, mas Ruth respondeu que o tratamento já estava feito. Ele explicou que a capacidade de um ferreiro é manter a qualidade dentro da solicitação solicitada e que ele não está preocupado em perder lucros. Ela ligou para Ruth e confirmou que eles realmente venderiam os punhais. A garota perguntou a Ruth por que ela tinha ido com ela se ela poderia ter feito isso sozinho. Ruth respondeu que as negociações seriam mais fáceis com o espadachim, porque essas pessoas já haviam preso uma mulher com acusações falsas. Ruth explicou que ela não podia deixá-la ir sozinha. Ela disse que ele se importava demais com ela. Cláudia temia que essas pessoas pudessem reconhecê-las. Ele pediu que ele parasse, temendo que eles os ouvissem, sugeriu que eles simplesmente vendessem a mercadoria e saíssem. Entraram no tabernucho e a garota anunciou em voz alta que a ordem havia trazido. Os homens estavam felizes, antecipando bebidas e cartas, mas a garota disse que primeiro mostraria a mercadoria.
Ele ordenou que todos olhassem para as folhas, brincando para levantar as mãos. Um dos homens pegou uma adaga. A folha brilhou cegamente. Eles admiravam o brilho da adaga e ficaram surpresos ao ver que as folhas eram mais afiadas do que suas espadas. O velho sugeriu provar a nitidez das espadas. Outro aventureiro ordenou que ele parasse para parar porque ele não pode se inscrever para as pessoas ou brincar. A garota disse a Ruth que, é claro, eles gostaram porque as folhas eram excelentes. O preço foi anunciado na sala, 80 moedas de prata. O companheiro de Ruth disse que eles fizeram um bom negócio. De repente, o mesmo cliente pediu que esperassem um pouco. Ruth e seu parceiro ficaram surpresos. O comerciante disse, esses punhais realmente valem 80 moedas de prata? Você só pagará 60. Ele disse que o caso e o padrão eram muito simples. A menina perguntou se queria diminuir o preço e se desculpar, dizendo que estava no negócio. O comerciante exclamou irritado por ser ridículo pagar muito por algo tão barato. Eu não compraria, a menos que Ruth reduzisse o preço. A garota disse sarcasticamente que era um cliente caro e que não era o melhor produto. Mas o mesmo, Ruth disse que eles cancelaram o acordo. O comerciante perguntou surpreso por quê. Ruth falou sobre seu acordo e não conseguiu cumprir sua palavra. O herói explicou que ele havia se esforçado muito para fazê-los e que o preço não era 80 de prata, mas 5 ouro. Ruth disse que o comerciante não valorizou a mercadoria e exigiu que o preço reduzisse. Não era engraçado ao vender punhais para uma pessoa tão ruína. O comerciante ameaçou a multidão dizendo que, se eles ouvissem Ruth, transformariam o negócio comum do ferreiro em uma zombaria. Ruth gritou que essas eram apenas palavras de tolos para justificar. Embora ele estivesse acostumado ao katana e pudesse derrubar um deles, ele sabia que, se ele o retirasse, os outros atacariam imediatamente. O herói entendeu que ele não podia vencer todos sendo uma minoria. Além disso, eu tive que proteger Cláudia. De repente, Ruth viu pessoas comprando seus produtos com alegria e gratidão. Ele não podia acreditar, eles realmente os compraram para 80 moedas de prata. Um comprador até disse que estava disposto a pagar mais, outro perguntou se as 5 moedas de ouro completas não deveriam custar. Cláudia abraçou Ruth e disse que era verdade. Ele explicou que era um ótimo trabalho para o herói e que ele se empolgou. Ruth havia revisado e pesado muitas vezes e que, se soubessem, teriam entendido seu valor. O homem disse que ainda estava negociando. Os outros clientes disseram ao comerciante para responder por si mesmo. Eles o acusaram de fazer o acordo falhar. O homem disse que pensou em tudo se os outros traidores o censurassem por não pedirem por isso. Cláudia ficou feliz por terem tido alguns problemas. No final ela e Ruth conseguiram vender todos os punhais. Ele disse que estava feliz que os outros senhores tivessem pago por esse comprador. Mas Ruth respondeu que era por sua própria segurança. A menina disse que, se Ruth quisesse fazer algo por ela, ela tinha que dar-lhe a espada que havia forjado. Cláudia se perguntou por que havia colocado um preço mais alto dos acordados. Ele disse que as meninas gostavam de presentes artesanais, mas Ruth pensou que dar a uma garota era estranha. A heroína pediu a Ruth para fazer uma espada para a garota apaixonada, pela qual ele, tímido, perguntou se ele tinha vergonha de dizer algo assim. Ela perguntou de brincadeira se Ruth não estava apaixonada por ela. Cláudia grudou nele e perguntou se ele faria isso por ela. De repente, um cliente enojado apareceu, ameaçando que teriam problemas se vendessem sem terminar as mercadorias. Ela perguntou a Ruth se é por isso que estava tão preocupada dessa vez e fez esses punhais para ela. Ele disse que se sentia muito sozinho na masmorra e perguntou se ele não conseguia entender. Ele admitiu que estava muito preocupado que eles abusassem dela na prisão, disse a garota, mas ele poderia ter terminado mal. Ruth notou que ela sempre se comportou tão feliz. Ruth, antes que seus sentimentos explodissem, ele pensou, este homem chegou tão longe para mim. Ruth ficou surpresa ao dizer mais do que o nome dela. Ela pensou muito desde aquele dia, perguntou se poderia fazer uma katana e prometeu se render a ele. O herói só esperava sua ajuda no futuro. Ela ligou para Ruth Otan porque não entendeu suas palavras. Ele disse, em outras palavras, que queria se render a ele. Ruth ficou surpresa ao perceber que ela pensou que era uma garota linda, mas pela primeira vez ela percebeu o quão doce era. Ela entendeu que realmente pensava nele. Ele disse que queria abraçá-lo também e agora, o velho virou-se para José, que, no entanto, o rejeitou categoricamente. O homem pediu que ele não fosse tão cruel. Eu estava preocupado porque, sem a espada, eles não poderiam começar a treinar em breve. Eles disseram a ele que ninguém na cidade tinha visto uma katana. O velho agora esperava que ele trouxesse algum tipo de espada mágica. Ele explicou que a katana havia alcançado suas mãos por acaso. Joseph perguntou se o velho realmente não tinha outras espadas como essa em sua coleção. O velho confessou que tinha um antes. Joseph exclamou que ele poderia ter apresentado a contagem sem esforço. Ele pediu que ele mostrasse a espada. Joseph confirmou que era de fato um katana, mas comparado ao mágico, parecia um brinquedo patético. Portanto,
Como o velho disse, ele não pode ser comparado à katana da primeira classe. Joseph entendeu o que o velho queria que ele fizesse para encontrá-lo. O velho perguntou sarcasticamente se ele havia esquecido de agradecer a Joseph. Ele respondeu surpreso que não. Ele percebeu que era jovem. Ele observou que Ruth afiou o machado com um bom ritmo e sem hesitar. Apenas um professor poderia fazer esse som. O velho percebeu que Ruth deveria ser a que estava procurando, embora se arrependeu de não ter outro teste. De repente, Cláudia apareceu, exclamando que o velho tinha uma espada estranha que parecia uma adaga curta. Ele mostrou aos carcoares a adaga brilhante com um sorriso. Ela disse que era um presente do namorado e pediu que olhassem para ela. A garota disse que, se parecesse, entenderiam tudo. Seu marido não apenas afiou eixos, ela era a primeira ferraria. O homem viu o brilho dessa espada e tinha certeza. Sem dúvida, foi ele, o criador daquela espada mágica. O velho ficou surpreso. Poderia realmente ser o criador da espada mágica? Eu não hesitei em ser quem havia feito isso ao Shi. Ele pensou que ainda deveria ter certeza de que havia feito o próprio katana ou se era uma fraude. Ele decidiu que deveria vê-lo fazendo um. O guerreiro perguntou se esse era o comerciante Cláudia e se eles pareciam, e pediram que ele aparecesse. O velho apareceu como Gar, um servidor humilde do arsenal da família do conde. A garota ficou muito surpresa e perguntou como o aristocrata havia chegado lá. Gar respondeu que no dia anterior ele havia alcançado uma magnífica espada da prisão. Gar objetou que não era nem uma espada. A garota esclareceu que era uma katana. O velho entendeu que ela sabia daquela espada mágica. Gar confirmou que havia dado a espada à Contagem. Cláudia acrescentou que a espada foi então entregue a outra pessoa. O nobre admitiu que ele também era fascinado pela espada. Ele perguntou a Cláudia se conhecia um bom ferreiro fazendo katanas. A garota gritou a Ruth que um aristocrata o esperava. Ruth respondeu que ela não iria até terminar o emprego. O velho notou que, embora o garoto fosse rude, ele definitivamente sabia como fazer alguma coisa. Cláudia achou que Ruth havia reagido estranho. Finalmente, Ruth se aproximou do aristocrata, pediu desculpas por fazê-lo esperar e apareceu como um ferreiro. O velho respondeu que era uma honra conhecê-lo e que ele havia vindo com uma oferta de emprego. O jovem perguntou se queria pedir uma katana. O nobre confirmou, mas disse que queria perguntar algo primeiro. Ele perguntou a Ruth se, por acaso, ela havia feito a espada que terminou nas mãos dos cavaleiros que Ruth afirmou firmemente que ela admitiu que havia forjado que a espada Gar queria ver a espada que o garoto tinha na bainha. Ruth ficou surpresa com o pedido. Ele perguntou se Gar queria ter certeza de que fez a espada. O herói explicou que ele queria mostrá-la, mas avisou que a katana era de baixa qualidade. Ruth disse que mostrar a espada não seria suficiente. Na sua opinião, isso não convenceria o velho de suas habilidades. Afinal, um professor deve sempre ter uma boa folha de reserva. O velho perguntou se o ferreiro realmente não tinha uma espada favorita. Gar concluiu que Ruth simplesmente vendeu boas espadas. Ele pensou que simplesmente os comprou em algum lugar. Ele se perguntou horrorizado se era um impostor. Cláudia apresentou a espada, chamando-a de verdadeira obra de arte criada pelo mestre Ruth. O velho perguntou calmo, mas ela apontou a beleza funcional da espada feita apenas para matar. No entanto, ele sentiu uma certa contradição no lençol, como se houvesse bondade escondida nela. Cláudia respondeu que não havia contradição porque Ruth havia feito a espada com amor por ela. Os outros duvidavam que realmente fosse seu trabalho. O velho queria ver o cabo, explicando que ele deveria ter o registro do professor. Cláudia gentilmente se ofereceu para mostrá-lo, mas de repente Ruth gritou para que eles esperassem um minuto. Ele pediu que não olhassem, garantindo que não houvesse nada interessante lá. Cláudia perguntou se ele havia esquecido de assinar a espada novamente. O herói respondeu que as cartas estavam em seu lugar. Cláudia exigiu evidências de que ela era realmente seu trabalho. Ruth entrou em pânico e disse a Gar que ela nem havia preparado bem a espada. Gar o tranquilizou dizendo que sabia como dirigir espadas. Ele percebeu o quão empolgado o jovem estava e pensou que deveria ser o criador da espada. Ele viu o registro no cabo e decidiu dar uma olhada. Eu tinha certeza absoluta de que não era o ferreiro que o havia feito, mas outra pessoa. O velho, sarcasticamente perguntou à garota se essa mensagem terna foi endereçada a ela. Ela era muito para a pergunta. A garota riu e perguntou a Ruth o que isso significava. Ruth, cobrindo o rosto, disse que é por isso que ela não queria mostrar. Ele pensou que era uma ótima ideia. Cláudia exclamou que Ruth deveria amá-la muito. Ele pediu que ele parasse e não mostrasse a marca para todos enquanto o velho ria em voz baixa. O velho entendeu que era uma carta de amor oculta na manga. Ele decidiu que apenas o criador da espada poderia fazer algo assim e que Ruth não parecia ter mentido. Ruth pediu desculpas pelo mal entendido se referindo a eles. O velho disse que agora que tudo estava claro, ele gostaria que Ruth ouvisse seu pedido. Ele explicou que tinha outro emprego para terminar agora. Afie os machados.
O herói educadamente pediu aos homens que fossem ao workshop mais tarde. Eles perguntaram se o trabalho não era mais importante para a contagem. Ruth respondeu que perderia a autoridade se quebrasse sua palavra primeiro. Ele cumpriria sua promessa de aprimorar os eixos. Gar entende o herói e disse que voltaria mais tarde. Ruth esperaria isso. O interlocutor pediu desculpas por falar sobre trabalho. Ele perguntou a Ruth se ele poderia fazer uma pergunta. Ruth perguntou qual. A garota perguntou sobre a espada que Ruth havia deixado na ordem. Eu estava interessado em saber em quem havia terminado a folha depois disso. Gar entendeu o que eles falaram. O interlocutor insistiu que eles deveriam falar sobre isso primeiro. Eu tinha certeza de que o novo proprietário também pediria isso. Ruth ficou muito surpresa. O homem disse que o atual proprietário da espada se chama Ricardo e que ele é precisamente digno daquela lâmina. Afinal, ele é considerado o homem mais corajoso do país. Gar perguntou se Ruth se sentiu melhor. Afinal, se um covarde usar uma espada, ela não se tornará grande. Ruth respondeu que é uma bênção para o Criador se um guerreiro forte tiver a arma. O homem declarou que a espada agora era ainda melhor do que quando Ruth a criou, porque, afinal, ele jogou um feitiço. Ele explicou que a espada se tornou estranha, demoníaca e parecia amaldiçoar todos ao seu redor até a morte. Garth se perguntou se aquele herói, Ricardo, até sabia como lidar com uma espada. Ruth se perguntou se ela havia feito algo terrível, mas o homem disse a ela para não se preocupar. Afinal, tudo o que eles podiam fazer era criar espadas. Gard disse que deveria se orgulhar de seu trabalho. Todo mundo estava feliz porque Ruth criou uma ótima espada. A propósito, eles disseram a ele que o conde também queria uma espada para si. Eles perguntaram a ele o que ele pensava. Eles perguntaram se ele faria, se ele forjar uma espada da mais alta qualidade para a contagem. Ruth aceitou feliz. O homem ficou feliz em ouvir uma resposta positiva. Ele disse que colocaria um feitiço na espada quando terminasse e perguntou se Ruth gostaria de vê-la. Garth apontou que algumas pessoas não gostam de elas tocando seu trabalho. Ruth respondeu que, afinal, uma espada é para espadachim. Ele explicou que, se o proprietário disser que a espada é muito longa, ele reduz a alça. A facilidade de uso está diretamente relacionada à vida ou à morte. O herói admitiu que não sabia como combinar seu comércio com feitiçaria, mas poderia forjar a espada de acordo com seu propósito. O homem disse que isso era ótimo e prometeu dar suas melhores habilidades. Ruth perguntou que tipo de espada o conde precisava. O homem começou a descrevê-la. O velho disse que o conde não era muito bom em artes marciais. Ruth disse que preferiria uma espada que não era muito pesada, mas que ela usava bem. A garota chamada Ruth surpreendeu e explicou que nobres com espadas estavam se reunindo e que Ruth se colocaria em uma posição desconfortável com uma espada apenas para mostrar. O velho concordou que, se a espada deve ou não ser prática. Ruth murmurou que deveria ser leve, bonito e prática. Em suma, uma excelente espada. Gar perguntou a Ruth o que ela pensava e se ela pudesse forjar uma espada assim. O velho ficou com raiva, perguntando se Ruth ouviu porque ele já estava em seu próprio mundo. Ruth disse com confiança que poderia fazer isso. Ele pediu 2 semanas e acabaria com tudo. O gato respondeu que eles seriam vistos em 2 semanas e que ele esperava. Ruth disse a Gar que ela deveria ter habilidades impressionantes com a espada e assumiu que Gar era um excelente espadachim. Gar, tristemente, respondeu que isso foi há muito tempo. Ruth pediu para cuidar da espada. Embora ele duvidasse de poder criar uma folha digna, ele entendeu que ela não pode ser criada só de pensar nisso. A garota perguntou a Ruth o que aconteceu com ela. Ele insistiu que respondeu, mas permaneceu em silêncio com expressão atenciosa. Ela se perguntou por que não estava feliz se tivesse acabado de conseguir o melhor emprego. Ruth negado timidamente, ela admitiu que estava um pouco nervosa porque teria que lidar com um nobre. Ela pensou que sua vida mudaria completamente. Cláudia lembrou que a curva principal já havia ocorrido quando Ruth jogou sua espada demoníaca na ordem. Ela disse que sempre estaria disposta a ajudá-lo. Ele disse que o principal era sua capacidade de trabalhar e que todo o resto era gatilho. Eu esperava que ele não tivesse começado tudo isso por causa dessa confissão estúpida. Cláudia disse que tinha evidências de seu amor por ela e se ofereceu para mostrá-los. Ruth rapidamente recusou. Ela lamentou como era fácil encontrar sua carta de amor sem perfume. Ruth pensou que queria salvá-la. Cláudia disse que estava muito feliz por ter descoberto antes, chamando-o de muito romântico. Ruth só poderia perguntar novamente, surpreso. Ela declarou feliz que agora tinha material para incomodá-la a vida toda. A menina disse a Ruth que seria adiada. Eu pensei que deveria primeiro descansar. Ele disse para ele ir para a cama. Ele disse que quando Ruth ficou com raiva, ela poderia ir para o quarto e ela o confortou. Ruth gritou para ele parar. Ele suspirou em sua forja, pensando em suas palavras que todo o resto era trivial. O herói achou que Cláudia era um pouco louca, mas ela tinha uma leveza e força que podia prender. Ele lembrou que o cliente precisava de uma espada para sobreviver ao primeiro ataque, então precisava de uma lâmina forte e bonita. Ruth entendeu como deveria ser a forma da espada.
Eu só tive que bater. 2 semanas se passaram. Ruth cumprimentou o Sr. Gar. Ele perguntou se Ruth havia feito a espada que ela perguntou. O herói sugeriu mostrar a espada na rua. Eu tinha certeza que Gar gostaria de experimentar. O velho admirava o quão bonita era a espada de Ruth. Ele ficou completamente encantado com sua aparência. Gar disse que não resistiu a alguns estoques. Ele perguntou a Ruth se ela poderia tentar a espada. Ruth, é claro, permitido. O velho pensou por si mesmo quão agradável era lançar a estocada com aquela magnífica espada. Ele gostou de cada movimento que Gar disse que podia ouvir a lâmina cortando o ar. Elogiou Ruth dizendo que havia feito uma maravilhosa espada. Que Ruth perguntou surpresa o que o velho passou se ele não gostasse da qualidade da espada, já que era um trabalho de primeira classe. O herói respondeu que ele também gostou do resultado, mas acrescentou que a folha ainda não havia terminado porque a espada nem sequer tinha um nome. O velho gritou furioso por ter acontecido novamente. Ele exclamou que já havia sofrido o suficiente para a espada que não tinha inscrição. Ruth admitiu que não era bom inventar nomes. O velho disse que queria levar a espada para casa agora e exigiu que eles pensassem em um nome grave imediatamente. O herói sugeriu chamar a espada do conde, já que foi feita para a contagem. O velho pediu que ele fosse mais sério. Cláudia disse ao velho. Ele explicou que Ruth era totalmente incapaz de colocar nomes porque ela não tinha senso de beleza. Ele acrescentou que Ruth não se importava com decorações. Eu pensei que a espada estava bem enquanto poderia ser usada. A garota perguntou ao Sr. Gard sua opinião. Ele sugeriu chorar do vento porque a espada corta o vento. Ele respondeu que o choro seria melhor. Cláudia disse que o nome faria chorar aos demônios para ver a folha. Ele sugeriu chamar o lamentável por demônios. Garda tentou o nome, dizendo que estava bem. Então ele estendeu a bolsa dizendo que era o dinheiro para a espada. Quando ele saiu, ele gritou que, se o conde gostasse do lençol, ele nos pagaria mais e tinha certeza de que seria. A companheira disse que nunca pensou que trabalharia com o conde. Ruth respondeu que, para ele, também era um sonho. Ela disse que a parte engraçada agora veio e sugeriu revisar quanto dinheiro eles haviam recebido. Cláudia notou que a bolsa era pesada demais para ser uma centena de moedas de prata. A garota gritou surpresa. Ruth perguntou o que estava acontecendo, pensando que o velho havia dado a eles moedas falsas. Ele perguntou se era verdade. Ela confirmou que eram moedas de ouro, não de prata, e que havia exatamente 100 por dentro. O conde disse que eles deveriam se orgulhar de si mesmos. Os heróis haviam criado a famosa espada que todos queriam, então realmente valia 100 ouro. O companheiro convenceu o herói de que não era um sonho. E o herói se perguntou se eles mudariam se ele usasse uma moeda de ouro na padaria. O que os heróis perderam naquele dia não se importaram. Gar confidenciou a decoração da espada criada por Ruth ao decorador. Naquele dia, Ruth teve que ir ao castelo para entregá-lo. Um jovem implorou que ele vendesse aquela espada rara. Gritou que pagaria qualquer quantia por ela. Patrick admirava o magnífico caso. Admitiu que estava apaixonado por seu trabalho e por essas excelentes decorações. O decorador pensou que a espada era incrível. Tinha certeza de que o resto de sua vida se arrependeria se ele a deixasse ir. Então perguntou quanto ela poderia pagar, assumindo 20 ou 30 moedas. O homem perguntou a Patrick o quanto ele pensava que a espada valeu a pena. Gar lembrou que a espada tinha sido um presente para a contagem. Ele acusou o decorador de tentar roubá-lo. Patrick, chorando, disse que as decorações foram sua grande conquista e uma façanha rara nos últimos anos. O velho disse que entendeu os sentimentos do decorador. Explicou que deixar ir um pouco bem feito era tão doloroso quanto se rasgar. Ele perguntou se Patrick realmente queria renunciar à sua posição Gillard pediu a honrosa Patrick como para parar de servidor. chorar. Ele lutou para Importante manter da a arma família que e da queria. contagem. O velho prometeu dizer ao conde que Patrick era responsável por Ele decorar o perdoou por seu lençol. truque desta vez. Ele disse a Patrick para não olhá-lo como um filhote de cachorro espancado, chamando-o de patético. Uma espada não é algo para pendurar na parede. O velho acrescentou que era um desperdício que a espada foi tratada por alguém que não havia lutado. Patrick concordou em silêncio. De repente o conde apareceu e perguntou se essas coisas poderiam ser ditas sobre ele. O conde notou que ele não havia se saído bem. Ele não tinha nada de especial para fazer e queria descansar durante o dia. O guarda lhe ofereceu para praticar com espadas. Ele aceitou com entusiasmo, perguntando se até as crianças poderiam sustentar uma espada hoje. O homem se ofereceu para ajudá-lo a entrar em forma. De repente, o conde se sentiu mal e disse que não tinha espíritos. Ele disse que precisava de remédios e voltaria para seu quarto. Ele disparou os guardas do dia em que José disse que Sua Excelência queria uma espada. Acrescentou que, caso contrário, eles não o forçariam a treinar. O professor respondeu que não havia nada para fazer. Ele começou a dizer que ninguém nasceu com força física. Ozzy disse que se sentiu mal em dizer isso, mas o professor disse a ele para não pensar sobre isso. Ele fez todo o possível para preparar a técnica de feitiço perfeita. O guerreiro perguntou qual técnica ele usou. O professor explicou que era a magia do vento, que melhorou a acuidade e reduziu o peso ao mesmo tempo.
Gelard disse que, se fosse uma folha normal, seria incompleto, mas com essa espada, mesmo um aristocrata fraco pode lidar com isso. Será a melhor espada. Joseph disse que também observaria o trabalho. O professor respondeu que desta vez ele não seria amaldiçoado pela espada. Ele disse ao jovem para olhar com cuidado, e Elar exclamou que ele faria o melhor que podia. Joseph não podia acreditar no que viu. O jovem disse ao professor que era um lindo trabalho. Ele percebeu que a lâmina era excelente liberando o poder mágico. O professor contestou que era a espada que não o deixou ir. Ele mostrou a Joseph que a espada havia resistido ao poder das 5 letras antigas. Eyart explicou que uma espada normal quebraria após alguns golpes, mas excedeu todas as suas expectativas. Joseph estava curioso para ver o quão boa a espada era em ação e se ofereceu para experimentá-la no pátio. O jovem exclamou que a espada parecia perfurar o vento. Perguntou ao professor se ele queria fazer alguns traços também. O herói estava perplexo. Ele perguntou se a espada não deveria fazer o mesmo som. O professor sugeriu que o som depende do movimento, ou mais precisamente, de como o vento corta. Elroth riu do jovem dizendo que não era de surpreender que ele não soubesse usar uma espada. O garoto implorou que ele o deixasse tentar novamente, mas o homem disse que não deixaria seu suor arruinar o presente valioso. Ele explicou que os espadachins são facilmente influenciados por folhas mágicas. J.R. perguntou se o herói enlouqueceria e abandonaria sua família. Joseph respondeu que ele morava para seu professor e sua família, mas o professor apenas disse a ele para se render. O professor disse que o conde ficaria feliz com a espada. Ele percebeu que o jovem parecia muito com Patrick e perguntou se ele se sentia o mesmo. Disse que não era tão sombrio e que um dia o professor Lutz também os tornaria uma espada pessoal. Joseph sugeriu que o professor adicionasse magia à espada, mas pediu desculpas e rejeitou. O professor disse que o jovem poderia fazê-lo quando treinou e se tornou um grande feiticeiro. Eles lembraram que ele era um aprendiz de um grande feiticeiro e que ele teve que cuidar de sua propriedade. O professor sentou-se em sua oficina e lamentou que não tivesse motivação. Ele pensou que depois da grande espada, tocar folhas comuns não o inspirou. Eyad sentiu-se envergonhado de seus pensamentos, decidindo que, se ele gostasse da espada, era suficiente. Na recepção, um convidado admirou a espada do conde, chamando-a de bom trabalho com o nome de demônio. O conde respondeu que ele nunca o havia usado porque lutar não era uma coisa de aristocratas e que as armas deveriam estar na parede e se desculpou mentalmente ao professor porque ele havia abandonado a espada deixando-a oxidada e pediu desculpas que o velho gritou que não haveria perdão para eles. Ele gritou não desesperado para perceber que foi pego em seu quarto, perdido em fantasias inúteis. Eyard ordenou que esqueça a espada, respire ar fresco e acumule energia para criar uma nova folha. Ele decidiu que faria um plano para uma espada que definitivamente fabricaria um dia. O professor pensou que seria uma espada. Afinal, J.R. não era jovem e a folha deveria ser elegante, mas prática. O velho se perguntou como ele poderia criar uma espada semelhante à que apareceu em sua imaginação. De repente, ele ouviu um barulho. Eyard entendeu que o som veio do pátio. Ele viu um jovem olhando para ele. O homem perguntou por que Eyard tinha essa expressão como se parecia engraçado que ele estivesse empunhando uma espada. Ele simplesmente teve essa ideia. O conde disse que o velho fez uma excelente espada e agradeceu. O professor respondeu que não precisava agradecer a ele. O jovem admitiu que a espada era tão boa que o questionou. Ele se perguntou se poderia se orgulhar apenas de possuí-la. O conde perguntou se ele deveria aprender esgrima. Bem, como ele disse, uma espada não é apenas um ornamento. Era como estar satisfeito com uma espada sem tirá-la do caso. Ele comparou o absurdo de mostrar a beleza da esposa sem falar com ela. De repente, o professor pediu desculpas, admitindo que ele se comportou como um snob. O conde respondeu que ele não tinha objeção e o lembrou de suas próprias palavras. A espada deve estar nas mãos. O conde disse que queria saber mais sobre essa espada, caso contrário, seu dono não poderia ser considerado. Ele ressaltou que o som da espada soou pompo e que lhe pareceu que a espada o fez cumprir pelo movimento. Gar respondeu que era uma maneira de vê-lo, mas que não havia uma ferramenta melhor para aprender. O conde queria tentar algumas ideias e perguntou o que Gar pensou, que lhe disse para segurar a espada com as 2 mãos. O jovem ficou surpreso que uma grande espada pudesse mudar a atitude de uma pessoa. Gar enfatizou que Rutz havia feito uma boa espada. Gar pensou que o próprio Ruth havia deixado sua ansiedade para trás quando riu de repente, surpreendendo a todos. O velho foi levado pelo treinamento que percebeu o quão ruim era a contagem e disse que era suficiente para hoje. Penin, o guerreiro pensou que não queria ser reconhecido pelo lamento da espada dos demônios. Gar não esperava que a contagem mudasse tanto. Ele sugeriu criar um corpo forte e o jovem se desculpou com o que o velho respondeu que não havia problema em que o conde queria o reconhecimento da espada e se perguntou o que havia acontecido com um homem que o recebeu da mesma maneira. Eyard se perguntou se seu oponente agora usava essa espada lendária.
O guerreiro gritou furioso ao monstro que estava em silêncio e carregado. O monstro riu maliciosamente e disse que se o espadachim quebrasse a espada, ele terminou. Eu não podia acreditar o quão forte era essa Orcã ou que não conseguia superá-lo. O guerreiro largou a peça com desespero. O herói percebeu que a Orco era 2 vezes mais forte que os outros 2 mutantes e declarou que ele não podia derrotá-lo. O monstro disse que o guerreiro tinha outra espada e ordenou que ele atirasse, ou o deixasse em 2. O guerreiro hesitou, porque ele nunca quis usar essa espada demoníaca em batalha. Mas ele entendeu que morreria se não o fizesse. Quando ele finalmente tirou a lâmina brilhante, o monstro exclamou surpreso, aquela espada é incrível. O herói entendeu horrorizado por ele estar certo.